Valeu! Ô, gente, vocês que estavam com saudade aí do nosso podcast, o Pod da Gente, estamos retornando agora, voltando a fazer nosso trabalho de comunicação, o que a gente sempre gostou de fazer também, mas eu queria iniciar esse programa, esse podcast, me solidarizando com a cidade do Salvador. A cidade de Salvador sofreu muito com as chuvas, que caiu nesse período aí de novembro. Ninguém esperava essas chuvas. Então, por que com a cidade? Porque todo mundo dessa cidade sofreu, quem foi trabalhar, quem não foi. E em especial a comunidade de Saramandaia, que nós tivemos vítimas fatais, vítima fatal. Outras pessoas foram para o hospital, outras perderam suas casas. E ainda bem que a chuva passou. Tanto o governador como o prefeito da cidade estão dispostos a parar com a política, e a política agora de solidariedade e de responsabilidade com essas pessoas e todas as pessoas. E que a gente possa ter também isso como exemplo para que isso não venha acontecer, as pessoas perdendo suas casas. Chamar também a população para evitar jogar lixo em qualquer lugar, porque aí você acaba entupindo bueiros, canais. Então a gente precisa também ter essa responsabilidade. A outra é uma turma aí que ajudou a arrecadar alimentos, roupas, né? Então a turma do GAP foi hoje levar alimentos. O GAP é o Grupo Alerta Pernambués, várias associações, igrejas. Então, o baiano, o brasileiro tem essa questão, né? Pode acontecer onde for, ele está sempre empenhado. Mas, enfim, eu quero me solidarizar com a luta de todos, soteropolitanos, baianos. Aqui na região metropolitana também, o que aconteceu, muita coisa, mas a gente ficou focado muito em Salvador. Mas vamos ter mais cuidado com o nosso povo, que o nosso povo merece. E retomando o nosso podcast, a gente vai entrevistar aqui um grande parceiro, amigo, um jovem gestor. Me orgulho muito em estar reabrindo esse podcast, conversando com Marcelo Lemos, né? Com esse Marcelo na UNEB, no movimento estudantil, e hoje ele para além de ser historiador, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira, diretor-geral do IPAC. Ele vai explicar um pouco para a gente o que é o IPAC, o que o IPAC faz, e depois a gente tem algumas perguntas aqui, porque é um desafio muito grande. O IPAC tem uma responsabilidade, mas poucas pessoas sabem de verdade o que o IPAC faz. Então a gente vai aqui conversar com o Marcelo, e é um prazer trazer aqui o companheiro Marcelo, posso dizer assim, certo? O jovem Marcelo, para reabrir aqui os nossos trabalhos. Bom, pessoal, obrigado, Suíca, aqui pelo convite, todo mundo aqui do podcast A Gente. É uma imensa satisfação estar aqui, podendo falar com vocês, né? Hoje eu estou diretor do IPAC, como o Suíca disse, me conheceu na época da UNEB, movimento estudantil. Depois do movimento estudantil, fui trabalhar na gestão lá do Reitor Bits, após ele ajudar a elegê-lo. E continuei com uma relação muito boa com o Suíca. Suíca sempre, muitas vezes a gente em lados ali opostos, né, Suíca? Assim, da mesa, mas sempre no grande diálogo. O Suíca sempre representando muito bem, né, a categoria do pessoal da limpeza, do pessoal dos serviços gerais. Muitas vezes, às vezes tinha problema ali com as empresas. O Suíca sempre teve no fronte de batalha. E muitas vezes a gente dialogava, era o responsável por esse diálogo, e aí a gente criou essa relação muito respeitosa, que eu tenho muita satisfação de chamá-lo de amigo hoje, Suíca. Muito obrigado pelo convite. E hoje eu estou lá no IPAC, né, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia. O IPAC hoje ele é responsável pela preservação do patrimônio, né, dos prédios, digamos assim, dos prédios antigos, né, assim, da Bahia, igrejas, né, que tem igrejas, terreiros que têm valor histórico, né? Então, uma pessoa vê lá uma casa do século XVII, XVIII, XIX, até do século XX,
tem uma determinada relevância histórica, ela manda para o IPAC, a equipe do IPAC faz um estudo, faz uma avaliação da casa e tomba. Quando a gente fala de tombamento, é porque a gente, depois que o IPAC ela faz esse processo de tombamento, que reconhece ela como patrimônio, a gente tem por obrigação de resguardar a sua arquitetura para que ela se prolongue durante os anos, para que você não para que você não descaracterize, para que você não mude a forma que o casarão é, para que as gerações futuras conheçam aquela arquitetura e a história que foi contada ali. Então, a gente faz esse processo e, além disso, de cuidar desses casarões que têm relevância histórica, a gente também cuida dos patrimônios imateriais, né? A gente tem 32 patrimônios imateriais, se não me engano, se não me falha a memória, a gente tem a Zabiapunga, o samba de roda, alguns terreiros. Então, temos a festa do Rosário dos Pretos, a gente tem algumas festas patrimonializadas pelo Estado. Então, o Caruru, que nós patrimonializamos há pouco tempo. Então, as baianas, o ofício das baianas de Acarajé. Então, a gente tem uma série de patrimônios materiais que a gente também patrimonializa para que se perdure mais pela frente, para que o Estado tenha a responsabilidade do que a gente chama de salvaguardar, de ensinar para as novas gerações esse ofício, ensinar às novas gerações essas festas, esses cultos, para que com o passar do tempo eles não se percam. Então, e além disso, o IPAC também cuida dos museus, né, dos museus que são geridos pelo governo do estado. Nós temos 4 abertos hoje, né, que é o Museu de Arte da Bahia, o Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte Contemporânea e tem o Solar Ferrão, o Centro Cultural Solar Ferrão e o de Cabaceira do Paraguaçu, o Parque Histórico Castro Alves. Então são 5 e agora a gente está na previsão de abrir mais um museu que é o Vanderlei Pinho no Cabota, em Candeias. Bom, quando a gente fala em patrimônio material, a gente pode pensar no que você pode pegar, que é tipo assim, são os prédios, as igrejas, os terreiros. Então, na verdade, esse é o material. O imaterial são as festas, né? Como o Marcelo mesmo falou aqui. O Caruru, né? O Rosário dos Pretos, a festa do Rosário dos Pretos, uma série de coisas. O IPAC ele fica ali no Pelourinho. E lógico, a gente vai conversar um pouco sobre aquela região ali do Pelourinho. Quando a gente fala centro histórico, não fica só ali no terreiro, no Pelourinho. Ela se estende, o centro histórico se estende a saúde, né? 2 de julho, e aí vai, comércio. Então, o IPAC tem essa responsabilidade. Então, ali, nesse centro histórico da nossa cidade de Salvador, aí tem algumas responsabilidades. Responsabilidade que é do IPAC, responsabilidade que é do IFAM e responsabilidade de prédios que são de responsabilidade da Igreja Católica. Então, e assim, os privados também. E os privados também. Pronto, é um desafio muito grande, né? Você cuidar de um patrimônio como ali o Pelourinho, propriamente dito, né? E tem pessoas, tem gente morando ainda no Pelourinho, né? E eu queria saber em 2 projetos. Como é que está a questão da Rocinha, né? E também uma luta nossa, de toda Salvador, a questão da Praça do Reggae, né, que você pegou essa demanda andando aí e tal. Eu queria saber dessas 2 questões. Tá. O Pelourinho é um desafio muito grande por conta do desmonte que houve no Pelourinho na década de 90, né? Aonde tirou os moradores reais, as pessoas que viviam, que tinham famílias ali, para tentar transformar o Pelourinho num grande shopping a céu aberto. Então isso fez com que entrasse em descompasso, porque o Pelourinho é um bairro, né, Suíca? O Pelourinho é um bairro e a gente precisa ver como bairro, a gente precisa ter vida nele. Então, o desafio do Pelourinho é muito grande por conta disso, mas a gente está com estudos, estamos vendo aí esse novo povoamento do Pelourinho com residências, isso tudo está sendo estudado pelo governo do estado. Mas falando das 2 pautas que você me perguntou aqui, a Praça do Reggae, vou começar pela Praça do Reggae, que inclusive foi uma das primeiras reuniões que eu fiz quando eu assumi, né, a diretoria geral em abril, maio, mais ou menos. Na verdade, eu assumo o IPAC de forma interina em abril e de forma efetiva em junho. E foi uma das primeiras reuniões
que nós fizemos, né, Suíca? Você mobilizou a comunidade ali do reggae, Albina Albina Polinário. Polinário, mandar um abraço a ele Isso, aí. grande amigo Albino. A gente fez uma conversa muito grande sobre a Praça do Reggae. Eu entendi, ouvi da comunidade qual era o grande anseio ali. E no ano passado já tinha sido feita uma licitação para contratar um projeto, para se fazer o projeto da Praça do Reggae, né, da revitalização da Praça do Reggae. Só que essa licitação ela deu esvaziada e ninguém disputou a licitação. Na verdade, disputou uma empresa que não tinha a capacidade de executar. Então, depois não foi feito. Então, a gente procurou algumas pessoas da área de arquitetura, engenharia, para saber qual o valor ali seria necessário para poder fazer, para que empresas disputassem. E aí a gente fez a licitação tiveram diversas empresas que disputaram, se não me engano 6 a 8 empresas disputaram, e uma empresa do Rio Grande do Sul ganhou esse projeto, então e a gente está no processo de execução da elaboração do projeto. Do projeto. Isso, então tem 6 meses, contando de agora de novembro, a gente tem 6 meses para que essa empresa nos entregue esse projeto. Isso pode acontecer dentro dos 6 meses. Dentro pode dos ser 6 meses. em O 3 limite meses, que eles têm é até seis- maio do próximo ano. Pode- Maio do próximo ano é o limite. Então, antes disso, eles podem entregar com 2, 3, 4 meses, ou tem a data de limite de maio, que a gente só faz o desembolso, a gente só paga após a entrega do projeto. do produto. Então, a gente está nessa fase então. Então, depois dessa fase, quando eles entregarem o projeto, a gente vai fazer o orçamento para ver quanto vai custar a revitalização dela, a reconstrução dela, para a gente poder reinaugurá-la. Então, o governador, inclusive, está acompanhando isso muito de perto, me pergunta, eu falei para ele quer que a gente corra com isso, porque realmente, se eu não me engano, são 16 anos a Praça do Reggae, 15 anos a Praça do Reggae fechada. Então a gente precisa devolver esse importante equipamento cultural para a nossa cidade, né? Porque a comunidade do reggae clama pela volta da Praça do Reggae. E a Rocinha, não era a responsabilidade do IPAC, mas a gente acompanha muito de perto por a gente estar ali dentro do Pelourinho. Quem estava com a responsabilidade da Rocinha foi a Condé, né? A obra já está pronta, está nos ajustes finais para a entrega da Rocinha, que também é um patrimônio muito importante do Pelourinho, né? Quem nunca foi para lá também ouviu um reggae dentro da Rocinha, né? E as pessoas que moram ali passaram muitos anos fora das suas casas, da sua comunidade, e agora ainda esse ano vão poder, acredito eu, que vai poder retornar para suas casas ali na Rocinha e finalmente devolver esse grande equipamento. Na verdade, a Rocinha é uma comunidade dentro do Pelourinho, né? Eu já visitei muito ali a Rocinha. É uma comunidade dentro do Pelourinho. E eu entendo que o Pelourinho ele precisa ser povoado, né? Com moradores. Você não abaixo sapateiro mesmo, a gente passa ali uma tristeza, né? Você não tem mais o comércio como nós tínhamos antigamente. Então eu acho que o comércio ele só funciona verdadeiramente quando você tem gente, tem povo ali, famílias em si consumindo também. Eu acho que o governo do estado, o governo federal municipal também precisa pensar em levar as pessoas para lá. Porque o comércio em si, ele acaba que indo um pouco lá para os bairros, né? Outros bairros como Pernambués, Suarana, né? Então eu acho que o Pelourinho ele tem diversos problemas porque as pessoas vão lá para visitar, né? Mas ali tem restaurantes, tem pessoas morando e tal. E a Praça do Reggae ela é importante porque o reggae também faz parte da nossa cultura. Não é só o samba, que nós tivemos até a caminhada do samba essa semana, mas o reggae é muito importante. E Albino Apolinário é uma das figuras que tem lutado muito, e eu estou ali sempre do lado dele. Mas assim, você já falou aqui um pouco, já passou pela UNEB, já passou, foi chefe de gabinete da Secretaria de Cultura do Estado, né? Você acha que essas experiências todas aí conseguiu levar você para fazer essa gestão aí no PAC e pegar esse desafio, Marcelo? Suíca, eu vou lhe dizer assim, acho que a minha maior escola de todas, ela foi o movimento estudantil, porque o movimento estudantil, ela me deu regra e compasso para as lutas sociais, né? Para a gente entender o dia a dia das pessoas, por mais que eu estivesse dentro da universidade, mas rodei muito esse estado, rodei muitos bairros, então a gente, querendo ou não, você conversa muito com as pessoas. Então a primeira coisa que nos pega é isso. Então, o local que eu estou hoje, eu não posso esquecer de onde eu vim. Então, o local que eu estou hoje, assim como você que
vereador de vários mandatos, você não esquece de onde você veio. O tempo todo você bate nessa tecla, né? Claro. Então, a gente não pode esquecer da onde a gente veio. Então, não é porque eu estou sentado numa cadeira de poder hoje que eu preciso esquecer a luta. Preciso esquecer as pessoas que estão ali, o que a gente está falando aqui do Pelourinho hoje, né? A gente precisa lidar ali com o dia a dia. Então, mas ir para o cargo de gestão, que o primeiro que eu fui foi na UNEB, inclusive mandar um abraço para o ex-reitor José Bici de Carvalho, foi que teve a coragem de pegar um militante do movimento estudantil e colocar no espaço de gestão contra tudo e contra todos, acreditando no potencial, me fez aprender muito sobre a lida ali com o poder público, as travas da burocracia que é necessário para que a gente tenha lisura nos processos, e depois ser chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, que você ser chefe de gabinete, você cuida do todo da secretaria, né? Você cuida das 3 unidades vinculadas que tem ali, então você cuida de todas as linguagens, de tudo que... Isso me preparou muito para hoje entender de forma mais conceitual e de forma mais concreta o lugar que eu estou hoje, né? O secretário Bruno, inclusive, mandar um grande abraço para ele. Ele sempre diz para a gente que um museu ele não é somente um museu. O museu ele é um espaço cultural, que ele tem que ter espaços positivos, mas que tem que ter apresentações, que tem que ter saraus, que tem que ter... Então, ter sido chefe de gabinete me dá essa visão do todo hoje, da gente conseguir dinamizar os nossos espaços, levar mais oportunidade e entrar nas periferias. Entrar nas periferias da nossa cidade, promover atividade com as periferias e levar, não somente ir para a periferia, mas também levar a periferia para dentro dos museus. E isso é um trabalho muito importante que a gente faz, é a gente abrir os museus e para que as pessoas da periferia entendam que museu também é o seu espaço de lazer. Bom, quero mandar também um abraço para Bruno Monteiro, né, um grande parceiro, secretário de Cultura do Estado da Bahia, tem feito um trabalho bacana, inclusive foi até a Brasília agora, na audiência pública, para que o Axé, Dia Nacional do Axé. O Dia Nacional do Axé. Dá um abraço aí para Bruno Monteiro, que ter feito um trabalho, e também ele foi cercado de figuras importantes, né? Rafael Manga, o próprio Marcelo que está aqui, e que foi um desafio quando ele pegou essa questão do Ouro Negro, ampliou o Ouro Negro. Marcelo estava presente, eu pude contribuir dentro das minhas limitações, ajudando, apontando algumas coisas, porque não é fácil lidar com a cultura, né? Com uma cidade como Salvador, com tantos blocos e afoxés, bloco afros e afoxés, sambas, sem muito recurso e ampliar do jeito que foi ampliado. Esse também é um desafio para a valorização do patrimônio, Marcelo? Veja, quando a gente... Porque você está lidando com diversos pensamentos. Então, quando a gente chega na Secretaria de Cultura, a gente já pega assim, eu sempre digo que a Secretaria de Cultura deveria ter uma posse anterior a todo mundo, porque quando a gente entra aqui em janeiro, fevereiro já é carnaval. Já é carnaval. Então a gente entrou primeiro Não, antes, porque você tem Conceição, que é dia 8. Dia 8. Dia 4 você tem Santa Bárbara, que também cai lá na Secretaria de Cultura. Santa Bárbara, depois Conceição, depois Santa Luzia, depois Bonfim. Inclusive Santa Bárbara é o que abre o nosso calendário de verão, né? A festa de Santa Bárbara promovida pela Igreja Rosário dos Pretos. E aí a gente já chega com o carnaval. A primeira reunião que o secretário faz preciso que vocês ouçam as pessoas do Ouro Negro e a gente precisa atender os anseios. E aí foi quando a gente conversou, uma das pessoas que a gente conversou foi Suíca, para entender ali os anseios. Então a gente sabe que os anseios é muito grande porque a nossa comunidade, né, negra de Salvador, da Bahia, tem um déficit muito grande de recursos, de políticas públicas, mas a gente buscou ir ampliando. O primeiro ano a gente saiu de 6 milhões para 8 milhões, e o engraçado foi que disseram para a gente, vocês ampliaram para 8 milhões porque nunca executou 100% e vocês vão executar em 60%. O secretário não falou nada, ouviu isso, caímos para dentro, trabalhamos e executamos 100%. E o governo do estado ainda pôde apoiar outras agremiações que estiveram fora. E aí, quando chegou nesse ano, em 2024, antes do carnaval, ele falou, precisa ampliar mais, tá pouco. Estudamos o orçamento e saímos de 8 milhões para 14 milhões e saímos de Salvador para o interior do estado também. Pela primeira vez, o Ouro Negro também atendeu o interior do estado. Então, e esse ano, mais uma vez, a gente continua ampliando e apoiando os festejos do Ouro Negro fora de Salvador também.
Então, lidar com patrimônio, a gente precisa ter esse olhar para o nosso... A gente está lidando com uma cidade que é mais de 80% negra. Se o patrimônio não for voltado para essa população, a gente não está fazendo política pública para a maioria. A gente está fazendo política pública para a minoria. E é isso que a gente, muitas vezes, da Secretaria de Cultura tem apanhado bastante. Do IPAC, da FUNSEB, da Fundação Pedro Calmon. Porque a gente tem tentado fazer mecanismos que pulverizem essa política. Né? Quando você fala, ah, não, mas você está fazendo cota. Não é cota, você está atendendo a maioria da população. Então, se a gente não pensa o nosso patrimônio para a população afro-brasileira, para a população negra, preta de Salvador, falando aqui da capital, a gente não está falando para a maioria. Então, hoje a gente tem feito exposições cada vez mais focadas com essa temática. A gente tem feito preservações de patrimônio. Você mesmo deu 2 presentes para a cidade de Salvador. A Rua Laíde do Feijão, ali no Pelourinho, e a Praça Maria Filipa, que é a antiga Praça Caída. Foi uma luta grande, né? Porque ser vereador e você ficar propondo nomes para figuras importantes da nossa cidade, da nossa história, como Maria Filipa, como A Laíde do Feijão, então, e tantos outros, né? Espero que isso não seja interrompido. Uhum. Mas a gente precisa estar no espaço de poder, basicamente, e é importante para que a gente possa dar nomes aos nossos ancestrais e às pessoas que nos trouxeram até aqui. Não é isso. Então, assim, você deu esses 2 presentes que nos ajudam, que nos impulsiona a fazer ainda mais atividades nesse sentido. Né? Então, a gente falar do patrimônio, a gente precisa falar do patrimônio para quem é a maioria. A gente pode falar para quem é a minoria. E, infelizmente, durante vários anos, a gente falou para quem é a minoria. E hoje a gente está fazendo esse trabalho de resgate. Né? E eu fico muito feliz quando pessoas vêm falar comigo e falam, né, que a valorização da população negra no IPAC está acontecendo de forma mais efetiva porque você tem um negro no poder, e muitas vezes é isso mesmo. A gente tem várias pessoas brancas que são parceiros de luta, companheiros de luta, mas não sentem na pele o que a gente sente. Então, quando a gente está ali, e quando a gente fala de revitalização do Pelourinho, a gente fala de revitalização para pessoas negras, porque as pessoas que moram ali, as pessoas que circulam ali, é para isso. Agora mesmo a gente abriu um sanitário público que estava fechado há mais de 10 anos ali no Pelourinho. É para o turista também vai utilizar. Mas aquilo ali é para os moradores e para as pessoas que trabalham ali. Porque você tem vários ambulantes que trabalham na rua que não tem onde fazer as suas necessidades. Você não tinha onde as baianas, por exemplo, trocarem de roupa para poder vender os seus quitutes, ou até mesmo para ficar andando ali, porque elas também trabalham com receptivos. Então, hoje a gente o nosso trabalho é para trazer dignidade para aqueles moradores e com isso ser reflexo para os turistas. Obviamente o turismo ele é muito importante, o secretário Maurício Bacelar, inclusive, é um grande parceiro nosso, mas a gente entende que só existe turismo porque existe uma cultura forte. Né? A gente não faz cultura para o turismo, as pessoas vêm para a Bahia porque tem o acarajé, tem a baiana, tem a capoeira, aí você tem também as belezas naturais, mas as pessoas vêm para cá para conhecer a nossa cultura. Tem o pagode, tem o samba, então as pessoas vêm para cá para conhecer a nossa cultura. Por conta dessa postura que o IPAC e a Secult têm de ampliar o ouro negro, valorizar a população que deixou de ser vista e agora, em tese, tem a oportunidade. Eu acompanhei de perto, eu acho que por isso tudo o secretário e a turma e a equipe sofreu muitos ataques. Sim, com certeza. E aí não é achismo, não. É só você pegar alguns artigos que já foram publicados, onde diz o dinheiro da cultura é pouco e agora estão ampliando. Né? Tem gente que tem coragem de escrever isso, Ica. E pra gente é como elogio, é como elogio, porque você sempre teve ali uma parte que sempre recebeu recurso. A gente não quer excluir essa parte. O secretário Bruno nunca quis excluir essa parte que recebe. O que o secretário Bruno pede é para que a gente atenda a esse, mas não somente esses. Atenda a outros. A Paulo Gustavo, por exemplo, está acontecendo isso. A gente tem acompanhado execuções da Lei Paulo Gustavo que são de emocionar. Pessoas que nunca tiveram acesso a recursos públicos conseguiram ter acesso agora, porque a gente preferiu reduzir o valor para poder mais pessoas terem acesso. Agora, se a gente tem a Política Nacional de Blanc, que a gente está equacionando isso, mas também qual foi o estudo que o secretário Bruno pediu? O que foi que nós atendemos na Paulo Gustavo
e o que foi que ficou de fora. O que ficou de fora, vamos atender agora na Audi Blanc. Por exemplo, lá no IPAC a gente tem um edital somente para capoeira, que não foi atendido na Paulo Gustavo. Na FUNSEB você tem um edital do hip hop, que não foi atendido de forma direcionada, entendeu? Foi atendido de forma pulverizada nos editais, que você tinha sendo das linguagens, mas não era efetivamente, ó, o hip hop sabe que tem esse edital para ele. Então, a gente tem feito isso para a gente poder pulverizar. Se o recurso que tem não dá para todo mundo de vez, vamos, com os recursos que tem vindo, a gente fazer editais para que todo mundo tenha Oportunizar as acesso. pessoas. Beleza. Agora vamos lá. Como é que a gente faz? Nós abrimos o programa aqui, o nosso podcast, dizendo que a população precisa ter responsabilidade com determinadas coisas. Como é que a gente faz com que a nossa população nos ajude o Estado, ajude o IPAC a preservar esses patrimônios? Isso aí que não tem jeito, é educação. A gente precisa levar a educação patrimonial mais a fundo. A gente precisa conscientizar as nossas crianças, os nossos adolescentes. O governo do estado deu um passo importantíssimo no ano passado, que foi com o programa Escola nos Museus, aonde pega as escolas, leva para dentro dos museus. Os estudantes chegam lá entre 8 e 9 horas da manhã, ficam até 5 horas da tarde dentro do museu. Faz as refeições, lancham dentro do museu, e aí, além de visitar, conhecer, eles têm oficinas lá dentro, então eles vivem o museu. Então, com certeza, esse estudante, quando ele olha para um patrimônio, ele já vê com outros olhos. Então, essa preservação do patrimônio é importante, que às vezes a gente fica no anseio de ter um prédio mais moderno, né? Mas a gente pode trazer modernidade para os prédios antigos. A gente pode estudar, e é isso que a gente tem feito junto com o IFAM, que é estudar o novo anseio da sociedade. Que você tem que pegar esses casarões que tem no Pelourinho hoje, e você tem que estudar como é que a gente adapta ele para os novos desafios. Precisa ter ar-condicionado, precisa ter mais tomadas, precisa ter... Então a gente tem feito esse estudo de uma nova legislação ali para o centro histórico. Mas a gente não consegue a preservação do patrimônio se não for governo federal, governo estadual, governo municipal e sociedade. Não existe, o governo do estado não dá conta sozinho, o governo federal não dá conta sozinho, nem a prefeitura dá conta sozinha. A gente precisa unir forças, a gente precisa conversar com as pessoas para que todo mundo entenda que aquilo é seu. Que quando vê alguém urinando num prédio, num patrimônio, sabe que aquilo ali vai fazer mal ao patrimônio, tem que fiscalizar, tem que cobrar. Pois é, preservar e também ter responsabilidade, né? Então, não eu me peguei esses dias onde uma turista, uma esposa de um jogador da seleção brasileira, terrível, né? Que ela falou de forma debochada, que ia tirar todos os suas joias para poder andar no Pelourinho. Ela talvez não conheça um pouco da história, eu que sou também formado bacharel em história, conheço de perto, né? A resistência e a sobrevivência daquele povo, a resiliência do povo do Pelourinho e do povo de toda a nossa Salvador, enquanto morador de uma cidade mais negra fora de África. Suíca, Então, mas isso aí é o racismo, sabe por quê? Ela, como é mulher de um jogador de futebol, milionário, tem muito dinheiro, ela com certeza viaja e o com mundo. problemas, né? Esse rapaz tem problemas. É verdade, né? é verdade. Ainda tem Que ele vai ter os problemas com a justiça, ele né? tem uns problemas, não sei, inclusive vai ser convidado ou chamado aí na CPI. Mas poder é isso, fazer. então deixa eu só lhe E a falar gente sobre até isso. poder para saber de onde vem os recursos deles, né? Porque, e como vem. Sabe por que racismo? Ela viaja o mundo. Nunca fui, mas leio sobre centros históricos e tudo mais. Paris. Você vai a Paris, você tem caixas de som no centro de Paris, mandando ter cuidado com os pivetes. Na Que chama de Argentina Pick tem. Boy, se eu não me engano. Acho que é Na Pick Boy. Argentina tem. Você tem na Argentina, você tem em Barcelona. Sabe? Então, assim, é algo que já está ali enraizado nos grandes centros urbanos do mundo, das grandes cidades do mundo, dos centros turísticos. Porque, não, eu vou tirar aqui tudo, parecendo que alguém vai chegar com a arma e roubar ela. Né? Sendo que o Pelourinho é o metro quadrado mais vigiado do estado. Eu conversei com a Secretaria de Segurança Pública, aonde você vai no Pelourinho,
você tem um policial. Agora, obviamente que você não dá para ter um policial em cada esquina, Ou para cada pessoa. ou para cada pessoa, mas você tem lá na esquina onde o IPAC fica, você tem um policial, você desce ali na Laje do Feijão, você tem outro policial, você desce. Então você tem vários policiais ali circulando, você tem uma base ali fixa. Então, uma pessoa que fala isso é por quê? Porque ela tá vendo pessoas pretas circulando. Como os Big Boys lá de Paris são brancos, ela não sente essa insegurança. Mas se você botar vídeo aí na internet, você vai ver de monte as pessoas tendo que andar com bolsa na frente, tiram os colares, tira brinco, tira. E as pessoas ficam com isso, entendeu? Então, isso é algo que Mas o acontece povo é no mundo inteiro. apaixonado por Paris, né? Eu vou para Paris. Porque Se todo não for mundo pra diz que é a Paris, capital mais perigosa, assim, claro. de batedores de carteira, né? Que é o que tem também lá no Pelourinho, né? Você não tem assalto à mão armada, tudo bem. O que você tem é essas Eu nunca pessoas que vi. fazem, entendeu? Eu ando pelo Rio desde Aham. garoto, mas nunca vi. Eu digo o seguinte, meu pai, antes de eu ter assim, uns 20 anos, não me deixava andar no Pelourinho, que era perigoso. Eu sempre morei em Pau da Lima, né? Durante boa parte da minha infância e da minha juventude, não deixava eu ir pro Pelourinho, porque era perigoso, não sei o que. Não. Aí, depois eu fiquei assim, maior, passei a andar no Pelourinho, frequentava a noite no Pelourinho Porque, todo na final de verdade, semana. eu não tenho idade de ser seu pai, mas na verdade é porque naquele tempo tinha muito capoeirista, né? Sim. Tinha muito capoeirista que brigava, não é porque ia roubar ninguém, e capoeirista, e nos livros diziam que era capoeirista, era marginais, Sim. mas ali é porque a gente luta capoeira para se defender, então. E a gente era muito brigador, então nossos pais, ou seu pai dizia, ele não vai no Pelourinho não por conta E por disso. ironia do destino, anos se passaram, ele foi trabalhar no Pelourinho. Pois é, Quando ele foi trabalhar no Pelourinho, um mês, ele falou, eu sei com minha mãe, rapaz, ali é o lugar que eu me sinto mais seguro. Aonde olho tem, assim, um policial. sim, mas não é só policial, Né? a própria população lhe acolhe. Ele acolhe. A própria população lhe acolhe, lhe protege. Eu tenho várias histórias no Pelourinho. Eu já deixei meu carro no Terreiro de Jesus e as pessoas tomando conta. Então, assim, as pessoas, elas se acolhem. Então, eu acho que é isso. Então, preconceito. Numa cidade mais, imagine só, em uma cidade mais preta fora de África, mesmo no centro, fora do Pelourinho, você morando em Pau da Lima, eu morando no Pernambués ou no São Gonçalo, nossos pais ou irmãos dizem, não vai no Pelourinho, porque existe uma história de macular Isso. o espaço, o centro histórico. Eu até falei com o Albino essa semana para ele ler o livro Água de Barrela, que é o livro que eu me vejo dentro do Água de Barrela. Se seu pai lesse também, ou outras pessoas mais velhas conseguissem ler também, vai ver que é o que tinha ali. A gente brigava muito, né? Muito samba, na verdade era sambão que acontecia, depois o reggae ali. Então, o preconceito, como tem um preconceito no Pelourinho, você vai ter o preconceito em Pernambués, você vai ter o preconceito na Engomadeira, nas Barreiras, nos bairros da periferia, como você tem um preconceito no Nordeste de Amaralina. Então, é isso. Então, mas a gente precisa combater. E a gente combate isso quando a gente conhece a nossa história. Conhece a história do Pelourinho, conhece a história do Rosário dos Pretos, conhece a história da Irmandade, né? Isso. Nossa, Então, Porque a as pessoas Irmandade. não sabem nem o que significa Pelourinho, né, Então, Suíca? Foi tão escondido que as pessoas não Mas sabem o nem o que nosso significa povo Pelourinho. precisa também. O Olodum, e eu acho que nós iremos trazer aqui Gentil para a gente bater um papo, e o Olodum ajudou muito, né? O Olodum, o Zenza, ajudou muito nesse processo. Fazer com que Michael Jackson viesse aqui e tal. Então, mas é preciso também que as pessoas que estão chegando agora possam ter essa percepção e não permitam que um ato preconceituoso ou racista desse possa prevalecer, certo? Uma pergunta aqui, Marcelo. Como você vê a relação entre os movimentos antirracistas e a preservação do patrimônio brasileiro? A gente acabou de falar. É sobre isso que a gente está falando. A gente preservar o patrimônio é preservar a nossa história e contar a nossa história, saber da nossa importância. Eu costumo sempre dar o exemplo dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. O governador fez questão que o governo do estado capitaneasse uma agenda densa, tanto de comunicação, tanto de atividades, para que as pessoas entendam a sua importância na história. Porque quando a gente entende a nossa importância na história, nos dá mais poder. O bicentenário da independência foi espetacular, né? Isso deu uma noção do que é verdadeiramente a luta, né? Porque se via a luta
ali só no 2 de julho, Maria Quitéria, mas você pensar... O povo, né? Si. Isso que o governador sempre nos cobrou. A gente tem que mostrar que o povo foi importante. E é interessante como tentam tirar da gente, né? Como é que foi a independência do Brasil? Cavalo branco, Dom Pedro tira a espada, no Rio Ipiranga, papapá. As margens do Rio Ipiranga. Mas só que aí, na Bahia, que houve uma batalha sanguinária, que a gente expulsou as tropas, dizem que foi por um acaso, porque o corneteiro Lopes errou o toque. Pô, é sacanagem. Porque o corneteiro era Lopes. Pô, entendeu? Pô, uma sacanagem, pô. Porque, imagina, um corneteiro errar o toque de retroceder para avançar. Não existe. Então, assim, é o tempo todo que para dizer que a nossa história ela é por um acaso e não que a gente tem essa condição de lutar e de vencer, assim, os grandes, né? Então, a história de Cachoeira, a história de Maragogipe, a história do Recôncavo, né? De tantas pessoas, heróis e heroínas, e que depois vieram para a capital e que resistem ainda nos bairros periféricos. É importante que a gente saiba disso, né? O governador Jacques Wagner fez questão e hoje, até hoje tem no governo do estado, que é a transferência da sede do governo para Cachoeira, né? Durante uma semana, que é para celebrar isso, né? O TEDEL, que teve lá a luta que começou em Cachoeira, que depois desemboca em Salvador. Então ele fez isso, instituiu esse dia, passa uma semana no governo do estado, a sede oficial da Bahia de forma simbólica sendo Cachoeira, que é para isso, que é para reavivar. Então quando a gente defende o nosso patrimônio, tem nome de ruas com os nossos heróis e heroínas negros, quando a gente tem as casas, casarões... Participa do Bebê do Mercado em Santo Amaro. Então, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente faz exposições sobre o que foi a escravidão e o poder que o povo preto tem hoje, que não é somente falar do nosso sofrimento, mas falar das nossas conquistas, isso que nos traz para outro nível, né? o que é que você espera, só encerrar aqui, o que é que você espera daqui a 10 a 20 ou 20 anos, futuro, né, do patrimônio cultural da Bahia? Suíca, a gente tem montado legislações, né? Porque é isso, a gente não pode fazer com que seja somente uma política de governo, né? Que um governo passe e vá embora. A gente precisa ter também a política de Estado. Então, a gente tem montado, a gente tem estudado legislações para que defenda cada vez mais o nosso patrimônio, né? E quando a gente fala de patrimônio, eu gosto de frisar muito no patrimônio material, porque quando a gente faz a salvaguarda, quando a gente faz a patrimonialização do patrimônio material, a gente está fazendo com que o nosso povo ele não perca a sua história, né? Você não perca o modo de fazer do acarajé, você não perde o modo de fazer o carangu de 7 meninos, dos meninos sentados ali no chão, pegando de mão, fazendo isso. Você não perca a festa do Rosário dos Pretos, que é uma irmandade centenária. Você não perca a Irmandade da Boa Morte, né, que muitas vezes já passou por processos muito desgastantes, que quase deixou de existir e hoje por ser salvaguardado. Então, a gente não deixar isso que você falou, quando a gente traz a nossa história para que a gente não se perca, para que a gente não perca, para que a gente não se ache branco, né? E que a gente saiba que a gente tem importância, que a gente sabe que fomos nós que lutamos e fomos nós que conseguimos, que a abolição da escravidão não foi Princesa Isabel, né? Que a abolição da escravidão aconteceu porque várias revoltas foi desgastando os governos imperiais e fez com que a gente chegasse à abolição da escravatura, porque estava insustentável na sociedade, que a gente transformou em insustentável, e que essas mulheres de irmandade, que essas mulheres que vendiam acarajé, que eram comerciantes, que os homens muitas vezes não podiam ser comerciantes, e que eram as mulheres, ajudou a comprar alforrias e ajudou a fazer grandes levantes e revoltas. Então é isso que a gente precisa fazer. Então o futuro do patrimônio, ela tem que ser isso, para guardar nossa memória. E dos patrimônios materiais, a gente tem feito legislações para assegurar, para também a gente fazer com que as pessoas não fiquem com raiva do patrimônio. Porque é isso, não, pô, eu quero morar no Pelourinho, mas eu não posso fazer nada nesse casarão, não posso botar um ar-condicionado, não posso bater um prego. Não, não é isso. A gente está montando legislações para que a gente se adapte, se adapte aos novos desafios, né, que a sociedade assim, colocou. A gente não está mais no século XVIII ou XIX, a gente está no século XXI. Então, como é que a gente pode avançar? Então, a gente está estudando isso para daqui a 10, 20 anos a gente consiga ter o patrimônio cada vez mais preservado, para que os poderes públicos, independente de quem esteja à frente, entendam a sua importância e financie, né? A gente passou aí 6 anos sem o nosso Ministério da Cultura, né? 2 anos é do governo Temer, 4 anos é do governo Bolsonaro, e o patrimônio sofreu muito, porque não tinha recurso, né? Então, o Museu Nacional, por exemplo, pegou fogo, então a gente precisou fazer uma reconstrução
de um dos maiores museus que a gente tem. Então, a gente precisa ter essa consciência e acho que daqui a 10, 20 anos, eu sou muito otimista, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo aqui no governo do estado, a gente está conseguindo trazer novas consciências para que a gente continue preservando e avançando ainda mais. Bom, conversamos aqui com Marcelo Lemos, diretor-geral do IPAC. E aí, Marcelo, suas considerações finais para a gente, deixa um recado aí para essa turma visitar mais nossos museus, preserve aí o nosso patrimônio material e imaterial também. Suíca, mais uma vez, obrigado de verdade. Às vezes a gente não tem tanto espaço para falar das nossas conquistas, muitas vezes é só das nossas dores, né? Muitas vezes são dos problemas. Às vezes o IPAC é acionado... Mas a gente tem muitos problemas mesmo, a e gente tem muitos muitas problemas. dores. Mas às vezes, assim, muitas vezes o IPAC é somente acionado quando um casarão cai ou quando um casarão está em ruína. Mas a gente poder falar aqui das coisas boas que o IPAC está fazendo também para nós é muito importante. Eu tenho 6 meses agora, né? Vou completar 6 meses de forma efetiva, estava temporário agora de forma efetiva. A gente já executou uma série de coisas, Suíca, né? De patrimonialização, de museus, né? Essa reabertura do Museu Vanderlei Pin lá no Caboto, com um tempão fechado também, é mais uma entrega que a gente vai fazer ainda no início agora, assim, de dezembro. A gente deve estar fazendo essa entrega, ou até no máximo início de janeiro, né? A gente faz esse projeto que é os estandes, assim, nos museus, para transformar a cabeça da nossa criançada. Você faz muito trabalho social e sabe a importância que é, né? A gente tem os nossos museus também trazendo essa consciência para o nosso povo preto. Agora mesmo a gente tem e aí eu quero convidar todo mundo aí no Museu de Arte Contemporânea, que tem a exposição Dona Fulô e outras joias negras, que fala das negras que comercializavam e que fizeram riqueza, que ajudaram a comprar alforrias, né, a partir da história de Dona Fulô, né? Então a gente tem uma série de entregas que a gente fez, que a gente vem fazendo. Na Praça do Reggae, por exemplo, também é uma ação afirmativa nossa. A gente precisa entregar a Praça do Reggae, porque o reggae precisa de um espaço para ser seu, porque o reggae... Não que o reggae não possa ficar em todos outros os espaços. mas é ele precisa ter um importante espaço como simbólico de pertencimento. Porque de fortalecimento, né? Porque sem a Praça do Reggae, querendo ou não, o reggae sofreu em Salvador. Muito. Né? Sofreu aqui na Bahia, da gente inclusive lançar novos nomes, fortalecer esses novos nomes, porque novos nomes tem. Você tem mulheres fazendo reggae, mas a gente não tem um espaço de fortalecimento. Aí você tem Albino ali, que muitas vezes bota a caixinha de som ali na frente. Sofrimento que é o bloco do reggae para sair no carnaval. A gente sabe como é isso, né? Atrasa tudo, tem que ser um circuito ali apertadinho. As pessoas estão fazendo reggae aí nos bairros. Tem agora os DJs, né, de reggae, né, com as suas picapes. Então, a Praça do Reggae precisa ter esse espaço para entender que ele pode ocupar outros espaços. Isso aí, fazer essa política pública de fazer com que outras pessoas vão fazendo e vão avançando para que a gente tenha novos nomes, né, nomes fortes do reggae na Bahia, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, Suíca, de forma muito calorosa. Me falaram assim, rapaz, depois que você sentar na cadeira do IPAC, cuidado, porque aquilo ali morde você fica apaixonado, e é verdade. Eu estou muito apaixonado, saí de ser chefe de gabinete, o secretário me fez esse convite, falou, Marcelo, eu preciso de você lá, você é um historiador, e eu preciso de você lá para contribuir ainda mais. Vou perder aqui a cena chefe de gabinete, que a gente tem uma parceria muito importante, mas você lá no IPAC para nós vai ser muito importante. Então fui para o IPAC, aceitei esse desafio e tô querendo lá para também honrar a nossa história, Suíca, honrar a história do nosso povo, né? Eu sei que a gente não vai conseguir dar conta de tudo, porque como você falou, a gente tem muitos problemas, mas aqui tem um negro que sabe o que é ser negro, que sabe que é negro e que a gente precisa aprofundar ainda mais, né? Foi como eu falei, muitas pessoas fizeram piada com o sanitário público, né? Você vai inaugurar? Quem vai mijar primeiro? Não sei o quê. Fizeram piada porque não sabem da importância social que tem. E a gente está estudando para poder ampliar esse sanitário, mais números de sanitários pelo Pelourinho, para que a população do Pelourinho possa utilizar. Obviamente os turistas também, os comerciantes também, mas para que a população do Pelourinho tenha ali dignidade, né? Que a gente busca trazer dignidade. Então, mais uma vez, obrigado. Estou à disposição sempre para o que precisar, Suíca. Para vir trazer aqui, falar sobre cultura, falar sobre IPAC, né? E ainda mais para você que é um parceiro, desde quando a gente entrou você
reuniu comigo e com o Bruno antes de Bruno ser secretário, né? Quando estava ventilando, você não foi lá como vereador para pedir, mas sim para dar ideias, para trazer o que você andava pela cidade e dizia, ó, precisa fazer isso, isso, isso. Uma coisa que você falou para a gente, que Bruno nunca esqueceu, eu também nunca esqueci, é sobre os paredões. A gente precisa dialogar sobre os paredões. A gente precisa falar porque é o que está na periferia hoje. Né? E Bruno sempre no seu discurso tem falado e tem reforçado sobre isso. E você sempre teve um carinho com a cultura, você já me contou, você já participou de grupos culturais, né? Então, a gente ter esse diálogo e ter um parceiro como você, para nós é muito importante. Então, gente, muito obrigado. O IPAC está lá de portas abertas para a gente dialogar e poder avançar ainda mais. E a gente vai trazer Marcelo aqui outras vezes, o secretário já esteve aqui, vamos tentar trazer ele aqui outras vezes, até para a gente discutir sobre carnaval e as festas populares também. E discutir sobre todos os nossos problemas e também o que tem surgido aí, porque se a gente não ocupar, outros irão ocupar e vão se apropriar e nosso povo vão continuar sofrendo. Muito obrigado, Marcelo. Estamos juntos. Valeu, Suíca.